Bem, oi a todos. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre fundamentos de química aquática e suas aplicações na engenharia sanitária e ambiental, eu vou avançar um pouco mais do que nós vimos anteriormente. Nos nossos últimos vídeos, ou nos nossos primeiros vídeos, nós falamos sobre a água e mostramos que ela tem caráter ácido, tem caráter básico, e normalmente reações ácido-base são caracterizadas por constantes de equilíbrio. Eu vou explorar um pouquinho mais esse conceito sobre equilíbrio químico e constantes de equilíbrio e vou tentar mostrar uma abordagem da onde surge o conceito de constantes de equilíbrio. E vou apresentar outras aplicações. Então vai ser um pequeno avanço do que nós vimos anteriormente. Então agora a gente vai avançar um pouco mais e o nosso objetivo é a gente falar sobre equilíbrio químico e constantes de equilíbrio. Então, vamos avançando, equilíbrio químico e constantes de equilíbrio. Então, o que acontece? É lógico que num conjunto de aulas, onde nós estamos falando sobre fundamentos de química aquática, é importante que a gente faça um avanço gradual nos tópicos. Algumas coisas não são difíceis, são aparentemente simples, nós já vimos isso no colégio, no ensino médio, no ensino fundamental, a gente já viu isso. A gente sabe o que é pH, a gente tem o conceito que são constantes de equilíbrio, então o nosso avançar tem que ser vagaroso, de tal forma que a gente consiga explicar ponto a ponto com certo cuidado e que a gente consiga avançar devagarzinho. Bom, a banda homenageada agora é o Deep Purple. O pessoal mais jovem normalmente não conhece, mas essa é uma das bandas mais emblemáticas do rock pesado, do rock inglês, do finalzinho da década de 60, década de 70, década de 80. O Deep Purple influenciou gerações de músicos, de roqueiros. Puxa, grande vocalista, Ian Gillan, está vivo até hoje, fazendo shows. O Deep Purple ainda faz alguns shows, né, com outra formação, mas o Ian Gillan, um grande vocalista, Rich Blackmore, um dos maiores guitarristas que o rock conheceu, e entre outras, né, Roger Glover como baixista, o John Lord, tecladista, foi uma das primeiras bandas a incorporar o teclado, né, como parte integrante. Cara, Deep Purple é uma super banda. Esse disco, inclusive, o Machine Head, Cara, esse disco você tem que escutar do começo ao fim, uma vez, duas, três, quatro, e não dá para escutar baixo, você tem que botar no talo e no máximo de volume, porque é um baita disco. Se vocês puderem, escutem esse disco de cabo a rabo, vale a pena, baita disco. Deep Purple é a nossa banda homenageada. Então o que acontece? Nós vimos que o nosso objetivo dentro da química aquática é nós conhecermos as transformações, reações que determinadas espécies químicas venham apresentar na fase líquida. Ou seja, essencialmente o que eu quero? Eu quero conhecer, determinar a especiação química desta espécie na fase líquida e a sua distribuição entre as diferentes fases, fase líquida, fase sólida, fase gasosa. Então o que é que nós temos? Nós temos muitas vezes nos nossos sistemas, nós temos entradas. Pega um sistema ambiental qualquer, nós temos entradas, nós temos saídas, e aí, logicamente, como muitas vezes nós queremos entender como isso se comporta, a gente tem que fazer balanços de massa associados a esses sistemas. Vamos admitir que eu tenha um composto A na entrada, uma vazão de entrada, uma concentração A, vou chamar de A afluente, nós temos uma vazão de saída, temos uma concentração A efluente, e eu sei que esse composto A pode, dentro desse sistema, por exemplo, sofrer um processo de transformação, uma reação físico-química, dando origem, por exemplo, o A ele é consumido, dando origem a B mais C, por exemplo. Ou seja, os compostos, os elementos químicos, os compostos químicos, sofrem reações dentro do meu sistema, do meu meio aquático. E essas reações são as mais diversas possíveis, como a gente já explicou em vídeos anteriores. Reações ácido-base, reações de complexação,
reações de precipitação, dissolução e assim por diante. O que acontece? Então, reações ácido-base e assim vai. Como é que nós podemos abordar os nossos sistemas aquáticos, os nossos meios aquáticos? Como é que eu posso abordar em termos de reações? Eu tenho, na verdade, duas abordagens que eu posso fazer. Por exemplo, as minhas reações podem ser reações, escrever devagarzinho, reações irreversíveis. O que é uma reação irreversível? Por exemplo, eu escrevo A como reagente, dando origem a B mais C. Eu entendo como uma reação irreversível como sendo aquela aonde, num tempo infinito, eu vou ter a completa exaustão do meu reagente. Nesse caso, como eu tenho somente um reagente, a ideia é que num tempo infinito, o A ele praticamente seja totalmente consumido. O que acontece? Se eu fizer um gráfico da evolução da concentração de A, B e C em função do tempo, coloquemos o tempo no eixo dos X. Vamos colocar a concentração no eixo dos Y. O que eu espero que aconteça? Eu tenho uma concentração inicial de A igual a zero. O que eu espero que aconteça? Que o A seja consumido integralmente. Isso aqui é A. Vamos colocar aqui. O vermelho. O que é o vermelho? É o A. Ora, mas o que vai acontecer? O A vai ser consumido. Mas a ideia é que, em razão do consumo de A, apareça B, o verdinho, vamos chamar o verdinho de B, apareça B, vou colocar aqui, e, logicamente, apareça C. Então deve ser alguma coisa assim. E apareça C. O laranja é o C. Ou seja, qual que é a ideia? Qual que é a ideia de uma reação irreversível? De alguma forma, os produtos, os reagentes, serão consumidos. O reagente limitante será totalmente consumido, dando origem a produtos. É lógico que essas reações, elas acontecem e elas têm uma cinética. Ou seja, muitas vezes, eu preciso escrever, e isso é um dos maiores problemas na engenharia sanitária e ambiental, eu preciso descrever a taxa de variação de A com o tempo, a taxa de variação de B com o tempo, a taxa de variação de C com o tempo. E numa reação irreversível, é de suma importância que eu consiga definir quanto é, por exemplo, o valor de dA/dt. Quanto que é o valor de dB/dt? Lembrando, dB/dt, dA/dt, dB/dt, dC/dt são taxas. Ou seja, as taxas de consumo, as taxas de consumo e de formação, consumo de A, e de formação de B e C. Normalmente, quando nós trabalhamos com problemas de química aquática, qual que é o grande problema quando nós trabalhamos com reações irreversíveis? É que para que a gente consiga estabelecer, caso nós queiramos conhecer as concentrações de A, B e C no tempo, eu preciso conhecer essa cinética. E nem sempre é muito fácil a obtenção da cinética dessas reações químicas, especialmente reações ambientais. É muito difícil. Bom, nós temos uma segunda classe de reações em águas naturais. E isso é típico de reações ácido-base. As reações podem ser reações reversíveis. Reversíveis. O que é uma reação reversível? Imagine que eu tenho o seguinte: A, ele dá origem a B e C.
Vamos imaginar que essa reação A, dando origem a B e C, ela tem uma constante de reação que eu vou chamar de K1. Por que ela é considerada reversível? Porque, da mesma forma que eu tenho reagente dando origem a produto, eu posso ter produto dando origem a reagente. Ou seja, A dá origem a B mais C, mas B mais C pode dar origem a A. E aqui eu tenho uma segunda reação com uma constante, uma taxa K2. Ou seja, a reação reversível, eu admito que reagentes e produtos estão necessariamente sendo formados e consumidos. Ou seja, eu tenho reagente indo para produto, eu tenho produto indo para reagente. É uma reação reversível. E por que ela é reversível? Porque se eu mudo a concentração de A ou mudo a concentração de B e C, as espécies, novamente, as suas concentrações tendem a se alterar na fase líquida. Aqui numa reação irreversível, não tem como. A está sendo consumido, vai para B e C. Mesmo que eu aumente a concentração de B em algum momento, eu não vou fazer esta reação B e C vir para cá. Esta é uma reação irreversível. Numa reação reversível, eu tenho reagentes indo para produtos e produtos indo para reagentes. Ou seja, se eu fizer um gráfico, vamos fazer o mesmo gráfico que nós fizemos aqui. E vamos tentar, aqui dá para ver? Dá para ver? Vamos colocar num gráfico aqui a evolução da concentração de A, B e C, função do tempo. Vamos colocar concentração no eixo dos Y, tempo no eixo do X. O que eu tenho no início? Eu tenho A. No início dessa reação, vamos admitir que eu só tenho A. Vamos chamar o A, vamos colocar aqui em vermelho. Eu só tenho A. E a minha concentração inicial é a zero. Ela vai começar aqui, em algum ponto. Então vamos colocar aqui em vermelho, é o A. Eu não tenho B. No início, quanto vale a concentração de B? Vale zero. Mas eu também não tenho C. Vou pegar uma cor aqui. Pegar aqui. Eu não tenho C. Não, essa cor vai confundir. O amarelo. O amarelo é uma boa cor. Amarelo. Vamos colocar amarelo. C. Eu não tenho C. C também vai começar aqui. É zero. Então a concentração de A no início é a zero. E no início a concentração de B e C é zero. Se ela é uma reação reversível, o que eu imagino que vai acontecer? A vai ser consumido até atingir uma concentração de equilíbrio. Ou seja, A é consumido no tempo. Mas se o A é consumido no tempo, quem que aparece? Vai aparecer B. Deixa eu colocar uma linha aqui. Essa linha é importante. Vai aparecer B. Olha aqui B. E da mesma forma que aparece B, vai aparecer C. Olha o C aqui. Então, o que acontece numa reação reversível? Como a reação ela é reversível, após um tempo T, vai se estabelecer uma condição que nós chamamos de equilíbrio. O que é o equilíbrio? No equilíbrio, eu postulo que a concentração de A, a concentração de B e a concentração de A, a concentração de B e a concentração de C, ela é constante no tempo, ela não varia. Então, nessa condição de equilíbrio, A, B e C não variam no tempo. Mas, no entanto,
Antes de atingir essa condição de equilíbrio, eu tenho um período onde eu tenho uma condição de não equilíbrio. Normalmente, reações ácido-base, que são reações extremamente importantes em sistemas ambientais, normalmente este tempo para que o equilíbrio seja atingido, ele é muito rápido, ele é da ordem de milissegundos. Então o que acaba acontecendo? Nós acabamos trabalhando em nossos cálculos, em nossas hipóteses, nós trabalhamos sempre com a hipótese de equilíbrio. Por isso que em problemas de química aquática, quando nós temos reações ácido-base, nós sempre trabalhamos com uma condição de equilíbrio, porque são reações reversíveis. E o tempo para atingir esse equilíbrio, ele é muito pequeno. Agora, olha o que acontece, e aí a gente consegue explicar um pouco melhor o que é essa constante de equilíbrio. Vamos admitir que essas reações, aonde eu tenha reagente indo para produtos, ou B e C como reagentes, indo A como produto, vamos imaginar que eu possa escrever como sendo uma reação elementar. E aí eu consigo escrever a cinética da seguinte forma. O que eu tenho aqui? Eu tenho A dando origem a B e C. Como A é o meu reagente, eu quero escrever a taxa de variação de A em função do tempo. Nesse caso, o que é que está acontecendo? O A está sendo consumido e ele está dando origem a B e C. Se eu admitir que esta reação é uma reação elementar, eu posso escrever que A é consumido com uma taxa K1 vezes a concentração molar de A. É uma reação elementar, então eu posso escrever desta forma. Aqui o A está sendo consumido. Mas veja que da mesma forma que A é consumido, o A também é formado. Ele é formado mediante a reação de B mais C, dando origem a A, com uma taxa de reação K2. Então agora eu tenho um segundo termo que me leva em conta o aparecimento do A, função da reação de B e C. Como é uma reação elementar, eu posso escrever que essa taxa de aparecimento de A é função da concentração molar de B e C, porque eu preciso de B e C para que eu possa formar A. Eu tenho, portanto, uma equação geral que esta equação cinética geral me explicita a taxa de variação de A em função do tempo como sendo uma taxa de consumo de A e uma taxa de formação de A. E aí, o que acontece? O que é o equilíbrio? No equilíbrio, eu tenho que partir equilíbrio. No equilíbrio, eu estou admitindo que A não varia no tempo. Se A não varia no tempo, então qual que é a condição do equilíbrio? dA dt tem que ser igual a zero. Se dA dt é igual a zero, então eu posso escrever que menos K1A mais K2, que multiplica a concentração molar de B, a concentração molar de C, isso aqui tem que ser igual a zero. E aí eu posso rearranjar essa expressão. Eu posso escrever K2 sobre K1, e isso aqui vai ser igual a K2, K1. Não, K1, K2. Não podemos mais. K1, K2. Eu posso escrever como concentração molar de B vezes a concentração molar de C, dividido pela concentração molar de A. Isso daqui é a condição de equilíbrio. Porque agora eu estou admitindo que dA dt tem que ser igual a zero. Se dA dt é igual a zero, é lógico que dB dt tem que ser igual a zero. É evidente que dC dt tem que ser igual a zero. Ora, mas o que é isso aqui? Isso aqui é uma constante de reação, K1. Isso aqui é uma constante de reação, K2. Esta relação K1 sobre K2 é a própria constante de equilíbrio. Vou chamar de K.
Ou seja, o que é a constante de equilíbrio? Nós definimos constante de equilíbrio como sendo a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. Por que ela é uma constante de equilíbrio? Porque eu estou partindo do pressuposto que a concentração dos reagentes e produtos permaneçam inalterados no tempo. E o que é essa constante de equilíbrio? Então podemos escrever aqui o que é esse Qzão. Ela é a minha definição da minha constante de equilíbrio. Ela é minha constante de equilíbrio. Agora, o que significa isso? Embora a concentração de A, B e C elas permaneçam inalteradas no tempo, quando eu admito uma condição de equilíbrio, não significa que não esteja se formando A, não significa que esteja se formando B e C. Não é isso. As concentrações permanecem inalteradas no tempo. Só que a taxa de formação de B e C resultante do consumo de A é igual à taxa de consumo de B e C dando origem a A. Ou seja, essas taxas são iguais. Eu consumo A, formo B e C. Só que da mesma forma que eu formo B e C são consumidos formando A. Então, não é uma condição estática onde nada acontece, não é isso. As concentrações permanecem inalteradas no tempo, no entanto, eu tenho iguais taxas de formação, iguais taxas de consumo de qualquer dos membros que estejam envolvidos nessa equação de equilíbrio, nessa reação de equilíbrio. Então, como é que eu enxergo a constante de equilíbrio? Ela é uma relação entre taxas de reação. E aqui, super importante, porque agora a gente consegue definir, então o que é essa constante de equilíbrio de forma mais genérica possível? Equilíbrio. Eu acho que a gente podemos apagar aqui. Então, qual que é essa definição mais genérica de constante de equilíbrio? A gente pode escrever desta forma. Podemos escrever desta forma. Escrevo uma reação química genérica. Por exemplo, Azinho, Azão, mais um Bzinho, Bzão, dando origem a Czinho, Czão, mais um Dzinho, Dzão. Ou seja, eu postulo os meus reagentes, postulo os meus produtos. É um equilíbrio químico? Sim. Então eu sei que da mesma forma que eu tenho reagentes indo para produtos, eu sei que eu tenho produtos indo para reagentes. Então a forma mais geral de constante de equilíbrio eu posso escrever como sendo a concentração molar dos produtos elevado ao seu expoente, ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração molar dos reagentes. Sempre lembrando que as concentrações são sempre elevadas aos seus coeficientes estequiométricos. Num próximo vídeo, eu vou mostrar uma outra abordagem para se entender melhor essa constante de equilíbrio. E como é que nós podemos calcular essas constantes de equilíbrio? Por ora, vamos entender que a definição mais ampla de constante de equilíbrio é a concentração molar dos produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração molar dos reagentes, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Isso aqui é uma constante de equilíbrio. Essa é uma conceituação a mais genérica possível. Quais são os pontos importantes a se levar em conta quando eu utilizo essa expressão? Todas as concentrações de A, B, C e D têm que ser expressa como concentrações molares. Isso aqui é concentração molar.
Toda e qualquer espécie dissolvida na fase líquida, a sua concentração numa constante de equilíbrio tem que ser expressa como concentração molar. Isso é um ponto muito importante. Mas veja que constantes de equilíbrio têm uma conceituação muito mais ampla. Por exemplo, vamos colocar aqui reações de precipitação de solução. São reações extremamente importantes na engenharia sanitária. Reações de precipitação de solução. Vamos, por exemplo, postular uma reação envolvendo o carbonato de sódio na forma sólida, dissolvendo em íons cálcio e íons carbonato. Isso aqui é um equilíbrio químico. É uma reação de precipitação de solução. É um equilíbrio químico. E na hora que você olha esse equilíbrio químico, então vamos escrever desta forma. K. Quais são os meus produtos? Concentração de íons cálcio vezes a concentração de íons carbonato, dividido pelo meu reagente, a concentração de CaCO3, na forma sólida. Ora, essa constante de equilíbrio tem um nome muito particular. Ela é conhecida como produto de solubilidade e normalmente ela é escrita como KSP. Isso aqui é uma constante de equilíbrio, mas ela é conhecida como produto de solubilidade. Produto de solubilidade. Isso aqui é produto de solubilidade. Mas o produto de solubilidade nada mais é do que uma constante de equilíbrio. E toda constante de equilíbrio, onde eu tenha uma fase sólida, toda fase sólida é igual a 1. Ou seja, essa minha constante de equilíbrio, ela é escrita como sendo concentração molar de cálcio mais 2 vezes concentração de íons carbonato. Por quê? Porque a fase sólida é sempre 1. Da mesma forma que toda vez que eu tiver água como espécie numa constante de equilíbrio, água, a concentração molar da água é sempre 1. Vamos dar um outro exemplo, uma outra reação muito relevante. Reações de equilíbrio ar-água. Por exemplo, imaginemos que eu tenha uma fase líquida. Vou pegar em vermelhinho mesmo. Imaginemos que eu tenho uma fase líquida. Eu tenho atmosfera, ar. Eu tenho, naturalmente, a transferência de compostos da fase gasosa para a fase líquida. E da mesma forma eu tenho transferência de compostos, passagem de compostos da fase líquida para a fase gasosa. O que eu posso ter? O que eu tenho, por exemplo, na atmosfera? Oxigênio, na forma gasosa. Só que o oxigênio está na fase gasosa e ele pode ser transferido para o oxigênio na fase líquida. É uma transferência. E eu posso escrever, por exemplo, uma equação de equilíbrio. O2 na fase líquida em equilíbrio com O2 na fase gasosa. Qual que é o meu reagente? O2 na fase líquida. Qual que é o meu produto? O2 na fase gasosa. Escreve essa constante de equilíbrio. Vou colocar aqui. O que é essa constante de equilíbrio? É a concentração de O2 na fase gasosa dividido pela concentração de O2 na fase líquida. Isso aqui é uma constante de equilíbrio. Só que ela tem um nome muito particular. Ela é chamada de constante de Henry.
constante de Henry. E ela é uma característica do meu composto de interesse. O oxigênio tem uma constante de Henry. O metano tem uma constante de Henry. O nitrogênio tem uma constante de Henry. Benzeno tem uma constante de Henry. Ou seja, a constante de Henry nada mais é do que uma constante de equilíbrio, onde me relaciona a concentração de um composto na fase gasosa e a concentração desse composto na fase líquida. Qual que é o cuidado que a gente tem? É que esta concentração na fase gasosa, ela tem que ser expressa como atmosfera, como pressão parcial. Isso aqui tem que ser expresso como pressão parcial. E a unidade de pressão parcial, nesse caso, ela é em atmosferas. E a concentração na fase líquida é como concentração molar. Concentração molar. Mas é uma constante de equilíbrio. Ou seja, nós vamos ao longo do desenvolvimento dessas videoaulas, nós vamos mostrar como nós estamos interessados em estudar reações na fase líquida, de ácido base, precipitação de solução, reações que envolvem transferência ar-água, reações de complexação. Nós vamos trabalhar imensamente com constantes de equilíbrio. E a gente tem que entender a constante de equilíbrio como sendo uma condição tal onde a taxa de variação dos compostos ela é igual a zero. Nós estamos trabalhando com reações reversíveis. Lembrando, qual que é o cuidado que a gente tem que ter quando nós trabalhamos com reações com constantes de equilíbrio? Eu vou colocar aqui para a gente não se perder. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Eu vou escrever para deixar isso bem claro, porque nós vamos, em vídeos posteriores, nós vamos ter que trabalhar, a gente vai ter que fazer contas, e a gente tem que lembrar bem desse conceito. Qual que é o ponto relevante? Primeiro ponto, espécies dissolvidas na fase líquida. Qual que é a concentração? Eu tenho que necessariamente, trabalhando com constantes de equilíbrio, eu tenho que expressar na forma de concentração molar. Tudo que tiver dissolvido na fase líquida, C, D, A e B, eu tenho que calcular, exprimir como concentração molar. Toda reação que tiver água, sempre que aparecer concentração da água, H2O, ela é sempre igual a 1. Por quê? Porque a concentração da água é sempre expressa como fração molar. E a água, concentração molar da água em água é praticamente igual a 1. Terceiro ponto, sempre que tiver fase sólida, sempre, fase sólida, concentração também é igual a 1. Toda vez que tiver fase sólida, toda espécie insolúvel, ela é sempre igual a 1. E, finalmente, qualquer coisa que esteja forma gasosa, a concentração tem que ser expressa como pressão parcial. E a unidade, atmosfera. Sabendo esses conceitos, a gente consegue avançar nos cálculos mais sofisticados de química aquática e estudo de especiação de espécies na fase líquida. Então, com isso, agora o nosso foco foi explicitar bem o conceito de equilíbrio químico e constantes de equilíbrio, como é que nós podemos fazer esses cálculos, essas contas, e num próximo vídeo eu vou apresentar para vocês uma abordagem mais elegante
da origem dessa expressão e, o mais importante, como é que eu calculo essas constantes de equilíbrio. Porque normalmente, quando nós tradicionalmente estudamos em cursos de graduação, normalmente nós partimos do pressuposto de que nós já conhecemos essas constantes de equilíbrio. E é verdade, a gente pode pegar bons livros de físico-química e a gente consegue, na literatura, obter valores de diferentes constantes de equilíbrio. Mas a questão é, mas como é que eu posso calcular essa constante de equilíbrio? Vai ser o objeto do nosso próximo vídeo, tá bom? Então, espero que essa aula seja útil e vamos dando sequência aos nossos vídeos. Vamos lá. Obrigado por vocês terem assistido até o momento. Um abraço a todos.